que a gente tem que a gente pode usar para presbiopia, mas também temos várias opções aí na manga. A gente tem, por exemplo, a trifocal nos dois olhos, que é colocar Panoptix nos dois olhos. Tem o foco estendido nos dois olhos. Tem o mix and match, que é o blend, que aí eu não sei como é que se vocês gostam ou não, a gente pode até discutir depois, que é uma trifocal em um olho que é a Panoptix e o outro a Vivity. E tem a mini monovisão, que é a Vivity, e no olho não dominante colocar também uma Vivity, mas deixar um residual miópico. Eu prefiro colocar no não dominante, assim, eu deixo um residual de meio até 0,6, tá? Eu não tenho muita restrição com essa questão de quanto míope que eu deixo. Então, é importante também conhecer as lentes no paciente. Então, você vê um paciente, você saber, falar, ah, essa é a Panoptix, ou essa daqui é a Vivity. Então, não sei se todo mundo conhece, mas que a Panoptix tem esses halos, e a Vivity tem essa umbilicação central. A Panoptix, então, é uma lente difrativa, uma trifocal difrativa, ou seja, ela faz três focos diferentes de visão, e a Vivid faz esse prolongamento de raios, que é por isso que ela consegue trazer a visão de longe para perto, para meia distância, né? Sendo que o longe, ela é equivalente a uma monofocal, mas ela traz para meia distância para um computador, por exemplo, trazendo uma visão muito boa também para perto, funcional para perto, mas o foco dela realmente é o longe e o meia distância. Também acho importante conhecer seu paciente. Então, esse é um pedaço de um questionário que eu tenho na clínica, que a gente pede para o paciente preencher antes de conversar comigo, para eu já começar a entender como é que é o dia a dia, a profissão, o que que ele faz, para eu saber o que ele preferiria perder, por exemplo. E quem sabe se eu precisar depois escolher uma biometria de um paciente que está naquele ou para mais ou para menos, será que eu deixo ele um pouco mais miópico ou mais hipermetrópico? Tem sempre uma pergunta importante que é: se você precisar usar o óculos, você prefere usar ele mais para longe ou mais para perto? Então, também fazer os exames, que eu brinco que não tem nada de exames complementares, que, no meu ver, não existe você colocar uma lente multifocal num paciente sem você ter feito antes uma tomografia, sem você ter feito antes uma aberração, um OPD, por exemplo, para ver como é que estão aberrações de alta ordem, sem uma microespecular, sem fazer um teste de Schirmer, que é muito importante nesses casos. Então, sempre fazer esses exames, nunca ir só pelo perfil do paciente, apesar de ser muito importante também. Isso dá seus resultados. Eu acho importante a gente colher os dados do que a gente tem para a gente poder fazer essa gestão. Então, fazer uma estatística aqui da clínica que eu trabalho, que a Vivity e a Panoptix, por exemplo, eu coloco mais ou menos a mesma coisa entre Vivity e Panoptix, mas eu sei que mulheres preferem mais Vivity, em torno de 58%. A média de idade de 39 a 89 anos, e sempre saber seu grau residual. Então, eu fui aprendendo com o tempo que quando eu coloco uma Vivit no olho de um paciente, se eu quero que ele fique mais para plano, eu preciso colocar um resíduo, deixar no target um -0,3, por exemplo. Eu uso o IOL Master. Então, você vai aprendendo com os seus próprios pacientes como é que você fica. E também ter um protocolo próprio. Então, como eu quero, por exemplo, um paciente com RK, eu preciso saber quanto que eu costumo deixar de residual para eu saber para o cálculo para os próximos pacientes. Isso é super importante, estudar os seus próprios dados. Então, vamos lá, eu separei alguns casinhos, tá? São casos rápidos, são jogos rápidos. Aí vocês me falam também se vocês preferem que a gente pare um pouquinho e discuta, ou se prefere que eu dê aula e no final a gente conversa. Vai me falando, tá bom? Então, primeiro paciente, é um paciente que ele quer uma lente premium, mas ele tem ceratocone. E aí, pode pôr a lente premium, não pode? Pode pôr trifocal? O que que a gente faz? Vamos entender um pouquinho desse caso. Então, ele tem 74 anos, é um homem aposentado já, e a queixa dele é uma baixa visual para perto. Então, foi diagnosticado um ceratocone leve, que ele nem sabia que ele tinha, mas uma refração bem amena. Você vê que não tem, assim, um astigmatismo super importante, é mais uma hipermetropia. E ele sabe das limitações dele. Eu expliquei para ele na consulta que o ceratocone realmente privava a gente de alguns tipos de lente e gera uma perda de prognóstico biométrico assim tão importante. A gente fica um pouco mais imprevisível. E a principal questão dele é o medo de perder a visão dele para longe, que por conta dessa hipermetropia baixa, ele realmente tem uma visão boa para longe. Então, a minha opção de lente aqui foi, depois de ter feito os exames complementares e ter feito, realmente ver que esse ceratocone, ele é mais brando, não é tão importante assim, com o K de 50 nada disso, ele é um ceratocone tipo 1, que a gente pode ver nesse paciente, mas ele tem uma alta aberração de córnea de alta ordem. Isso mostra pra gente que realmente não é uma indicação muito boa para lente trifocal.
Vamos colocar nesse paciente o Medoff, que é a Vivit, coloquei nos dois olhos. Essa é uma receita com a letra horrível, mas do meu pai para entender. Eu não sei se todo mundo conhecia ele adorava o pessoal de Goiás. E o paciente ficou super bem. Ele ficou plano 20/20, biometria super bem e para perto, 1,5 para enxergar. Então, sensacional num paciente que tem ceratocone, que muitas vezes chega num consultório e simplesmente não oferecem nenhuma possibilidade de lente multifocal para ele. Próximo caso, é um paciente que chegou para mim, é um ortopedista, é colega, amigo. Ele queria uma lente premium também, como todos os outros, né? Mas ele fez cirurgia laser. Pode colocar lente premium com cirurgia laser, tendo feito antes? Vamos avaliar também. Tudo depende dos exames complementares. Como tem RKs que são super bem feitos, temos RKs também que são um desastre. Como tem cirurgias a laser que são super bem feitas, ou outras cirurgias a laser que o flap está deslocado ou tem um pedículo que foi alterado, então sempre vê esses exames. Esse paciente tinha uma baixa de visão para longe e para perto há 3 meses e usava um óculos básico de 0,75 para perto, mais ou menos. Uma cataratinha também subcapsular posterior, que explica para a gente por que que com 46 anos ele estava queixoso já. Então ele fez uma cirurgia de LASIK, que ele falou, dava para ver o flap, né, nessa córnea dele, mas e para saber qual foi o tipo de cirurgia que ele fez? Foi miópico ou foi perimetrópico? Isso faz muita, muita diferença, porque vai mudar completamente a fórmula que a gente vai escolher e vai mudar também o prognóstico do que a gente vai falar para o paciente em termos de contraste, o que ele pode esperar no pós-operatório. Então vamos descobrir aqui. Ele pegava estrada toda noite. Ele morava em São Paulo, mas ele trabalhava em Jundiaí, então ele pegava estrada toda noite e ele era bem exigente. Uma vantagem é que ele opera em pé, né? O ortopedista geralmente opera em pé, então o foco dele para operar era uma meia distância, não era tão pertinho assim, que já me faz ter algumas ideias de qual lente que a gente pode colocar. Como conduta, ele quer a lente bifocal, entre aspas. Eu falo bifocal entre aspas porque às vezes pode parecer para os pacientes mais fácil a gente falar que a Vivit é uma bifocal, tá? Mas lembre-se que hoje em dia tem o Google, tem muitas coisas que chat GPT, né, que o paciente pesquisa e aí ele acaba vendo que a Vivit não é uma lente bifocal, ela é uma lente de foco estendido, graças a Deus. E então falar bem condizente as palavras para os pacientes entenderem e conseguirem verificar depois. Então, qual que é a refrativa que ele fez? Se eu pego um mapa assim, e essa parte assim é super legal para os fellows, e foi uma regra mnemônica que eu fiz durante o meu fellow, tá? É besta, é boba, mas ajuda, tá? Então, um paciente que fez um LASIK miópico, que é essa porção da esquerda de vocês da tela, a gente pode ver uma ablação central, tá? Uma ilha plana, então ela fica mais plano central e em volta fica mais tratado, mais curvo. É uma córnea oblada e gera uma aberração esférica positiva. Então, como é que eu fiz para decorar isso que para os fellows é interessante saber? Eu peguei a palavra miópica e esse M é de mais, então gera uma aberração esférica positiva. O I é de ilha central e o O é de córnea oblada, tá? Então é regrinha de prova, mas assim, para um paciente, na hora de estudar, para você conseguir focar em outras coisas, é legal você já ter essa noção. E o contrário é a nossa córnea hipermetrópica, que vai gerar uma aberração, uma ablação periférica, então o centro fica mais curvo e pro lado, e a aberração esférica é negativa. Então, esse paciente, claramente, pelo que eu acabei de falar, ele fez um LASIK hipermetrópico, e a gente pode ver que ele tem, sim, umas aberrações aí de 0,6. E eu coloquei Vivit nele. Eu coloquei Vivit em um olho dele só. Ele tá 20/20 nesse olho direito. Para meia distância ele tá J1, para perto um J2 bem aceitável, para quem nem mal utilizava um óculos dele. E ele ficou nesse olho direito com menos 0,25, ficando a 20/20. O olho esquerdo dele continua com a refração dele. Concordo que esse cilindro ajuda um pouquinho para perto também, mas ele está muito satisfeito. Então a gente pode concluir que realmente, para cirurgia a laser bem feita, em paciente que sabe do prognóstico visual dele, uma EDOF, por exemplo, dá para a gente colocar. Tudo bem? Tô falando muito rápido? Tá indo tudo bem? Tá ótimo, tá Então, ótimo. vamos continuar. Então, o terceiro casinho é um paciente que tem uma visão que ele fala que é ruim para longe após trifocal. Vocês já vão entender por que que eu escrevi isso. Então, é uma paciente de 60 anos, do sexo feminino e secretária.
Ela tinha uma baixa de visão nos dois olhos, principalmente no olho esquerdo, e queria operar a catarata com uma boa visão para perto. Então, ela é secretária, ela queria mais um computador, ela não dirige, apesar dela ser tenista e jogar um tênis aí à noite. Uma refração dela ótima, né? Quem é cirurgião sabe que um paciente hipermetrópico, assim, de 3 a gente baba, assim, para colocar uma lente multifocal, porque realmente o resultado fica muito legal. E uma adição para perto de 2. O que que eu propus para ela? Uma Panoptix nos dois olhos. Uma secretária, uma paciente que parece ser pouco exigente, então querendo colocar e ficar bom para perto, né, que era a queixa principal dela. Não dirige, então à noite não tem essa questão dos halos e do glare dela para ofuscar. E esse aqui é o mapa dela. Achei bem tranquilo, um Q, né, uma asfericidade ok, de 0,29, uma aberração baixa. Dá para a gente realmente pensar em operar essa paciente, lembrando sempre de tratar a superfície. Esse mapa que eu montei nesse OPD, esse aqui é um mapa que eu monto sempre para OPD, eu coloquei desse jeito. O OPD é um aparelho da álcool sensacional, que ele ajuda a gente a ver aberração, mas eu consigo enxergar também como o paciente enxerga, eu consigo ver os anéis, eu vejo um mapa topográfico, eu vejo a refração do paciente, pupila, ângulo capa, realmente é muito, muito importante para quem pensa assim numa clínica que faça bastante pacientes com lentes multifocais. Esse mapa dela mostra que realmente tratar a superfície é importante. Geralmente esses pacientes ou eu trato antes, eu passo, por exemplo, um Cystane Complete para esses pacientes para ficar com a superfície melhor e repito esse exame depois de 2 a 3 semanas. Ou eu posso fazer também, por exemplo, um IAI, que é uma alteração de glândulas de meibômios, mas sempre, sempre ver essa superfície antes de começar já a colocar lente multifocal. Uma outra opção que eu gosto de fazer também é, junto com a multifocal, colocar um plug. Depende muito do shimmer desse paciente, mas uma multifocal com um plug no canal lacrimal, os pacientes adoram. Fica muito legal o resultado. Olho esquerdo, a mesma coisa. Então, fui lá, coloquei ela Panoptix, fiquei toda feliz com a cirurgia foi ótima, refração dela plano com menos meio, né? Você já fica feliz, mas a paciente realmente odiou. Ela falou que estava maravilhoso para perto, mas difícil para longe, que ela perdeu profundidade, que ela tá vendo os halos e que ela não queria que fosse assim. E assim, a Panoptix é uma lente sensacional. É uma lente que é meu carro-chefe lá no meu serviço, realmente, mas como toda lente trifocal, ela realmente, para longe, oferece uma perda de contraste limitada e alguns pacientes têm essa dificuldade. Por mais que, no caso dela, ali tem um pouco de ansiedade também, porque tem uma curva de focos, tem um tempo de adaptação, tem que esperar um pouquinho, né, esse olho melhorar, e como o tempo realmente a Panoptix entrega para longe. Mas, como a paciente estava bem queixosa, vamos repensar nesse segundo olho. E aí fica uma dica super importante que é de sempre avaliar esse paciente entre o primeiro e o segundo olho. Sempre, sempre. Então, ver como é que ele tá, conversar, e você tem essa chance de fazer essa mudança. Nesse caso, eu pensei na gente colocar um blend. Um blend é colocar a trifocal em um olho e a EDOF no outro olho. Então, com o olho esquerdo, colocando a EDOF, fazendo esse mix and match, após 3 semanas, ficou com um astigmatismo bem aceitável e uma qualidade de visão ótima. Essa paciente ficou super feliz e realmente ela entendeu como a visão para ela para longe era importante assim no fim das contas e para perto ela tá ótima. Ela tá J1 para perto, 20/20 para longe. Para perto, em algumas situações, é uma paciente que ela gosta de ler a Bíblia. Quando ela vai pegar a Bíblia para ler à noite na cama, por exemplo, que é uma luz baixa, eu ofereço para ela um óculos de 0,75. E aí sim complementa esse olho dela que eu coloquei EDOF. Mas lembra que socialmente, no dia a dia dela, ela nem rela em óculos. Então, para mim, isso daí já é um sucesso e para ela também. Ela joga tênis à noite, lembra? Então eu passei para ela também uma brimonidina. A brimonidina é um colírio que, apesar de ser para glaucoma, todo mundo sabe, ele é um colírio que acaba fechando um pouquinho a pupila. E isso dá mais profundidade de foco para ela, além de tirar essa queixa de que ela pode ter de glare, de halos noturna, tá? Então também fica aí uma dica para vocês. Outro casinho, um paciente que é um bom para o computador. Então, tem 72 anos, ele é professor online. Então, durante as aulas dele, ele tem aqueles focos de luz de influenciador que fica na cara dele para ele poder gravar essas aulas. Então, já me pensou assim que talvez a trifocal não seja uma lente tão legal para ele. Além disso, ele tem aquela referência que a gente adora, né? Que o amigo ou o vizinho ou sei lá quem
tá com halos depois de uma lente trifocal. Então, se realmente o paciente vem com essa queixa e eu não tendo a insistir em colocar uma trifocal, por mais que eu saiba que eu nunca, por exemplo, tirei uma panóptica de um paciente meu por queixa de halos. Mas mesmo assim eu sigo, faz aquela escuta ativa do paciente para realmente ser condizente, ser empático com ele e falar tudo bem. Então a gente não vai colocar a trifocal, porque tem essa questão dos halos, e essa era a refração dele. O que que eu propus para ele? Uma Vivity nos dois olhos, colocar um EDOF nos dois olhos, vai ajudar muito ele para longe a ver o teleprompter dele e para meia distância, que ele trabalha muito em computador. Coloquei a lente dele, ficou com um residual ótimo de 0,25 que eu adoro. A Vivity, uma das vantagens dela é que ela é muito forgiving, ou seja, ela é uma lente que se o paciente está com menos 0,25 ou até menos meio, ele não fica tão queixoso para longe, diferente de outras lentes no mercado que tem paciente que fica com 0,25 queixoso e realmente é muito frustrante ter um desvio padrão e o paciente está insatisfeito. A Vivity realmente ela é muito forgiving, então o paciente estava ótimo para longe, menos 0,25, 20, 20. Perto J3, meia distância J1 parcial. É o que a lente promete, realmente ficou bom, mas ele está com essa queixa para o computador ainda. Então, reexaminando o paciente, a gente conseguiu conversar com ele e propus uma monovisão com a Vivit. Então, para o segundo olho, o meu target eu coloquei de menos 0,6. Eu brinco um pouquinho com esse target do segundo olho, dependendo do que o paciente quer no dia a dia. Então, eu ponho 0,6, eu ponho 1, tá? Dependendo do que realmente eu vejo que ele quer enxergar para perto. Ele ficou super legal. Ele ficou 0,25 no direito, 0,75 no esquerdo, J1 para meia distância e para perto um J2, que já agregou bastante no dia a dia dele e não atrapalhou para longe para ele ver o teleprompter dele. Então, realmente, aí o paciente ficou satisfeito e ele usa um óculos para perto quando ele achar necessário. E aí, um caso de total branca? Aí, realmente, essa é uma pergunta que fizeram para mim na último Facoclube de Brasília, quando eu fui, se a gente coloca multifocal em total branca, tá? Realmente eu coloco, eu faço um ultrassom do paciente, obviamente, e eu vejo o motivo dessa total branca, por exemplo, um paciente que desenvolveu uma catarata rápida por causa de uma diabetes, eu não vou colocar, porque pode estar uma retinopatia diabética atrás, mas realmente um paciente com total branca, 63 anos com esse olho único, a gente pode pensar em alguma coisa para ajudar ele mais do que uma monofocal. Então, acho que o objetivo aqui dessa aula é ajudar vocês a pensarem um pouquinho fora da caixa e não sempre fechar o quadro numa necessidade de monofocal. A gente pode sim pensar no MEDOF em alguns casos, na trifocal em alguns casos que antes a gente tinha um pouco de medo. Essa paciente tinha uma refração de menos 1,5 a 100 e 20 200. E eu coloquei uma Vivid no olho dela. E ela ficou super satisfeita. Ela ficou plano 20 25, que para mim já é ótimo, e para ela também, pensando que ela era olho único, para perto J1 com 1,5 só. Então, uma paciente que poderia ter essa dependência dos óculos para perto de 2,5 toda hora, consegue no dia a dia dela cozinhar, por exemplo, sem óculos, computador sem óculos, se arrumar no espelho sem óculos. Então, isso traz uma qualidade de vida para esses pacientes. E essa paciente que tem 50 anos, advogada, acho que advogados e engenheiros realmente faz um cirurgião de catarata pensar muitas vezes no caso, né? E essa foi uma delas, que ela queixava para mim de longe e de perto, querendo melhorar no computador. E essa era a refração dela, uma refração bem amena, o que realmente me faz pensar. Eu não sou uma pessoa que segura a catarata até 60, 70 anos para operar. Eu gosto de fazer faco refrativa, mas eu sempre vejo a refração para longe. Se eu vejo que o paciente é plano 20/15, por exemplo, eu não indico uma cirurgia com multifocal muito cedo, com 50 anos, tá? Mas essa paciente realmente tinha uma catarata e ela chegava a 20, 25 e 20, 40, com uma refração mais branda. E ela quer uma visão boa para longe, para dirigir à noite e para o computador. Propus uma mini monovisão. Ela gosta muito de dirigir à noite, então evitar um pouquinho a lente trifocal. E aí, eu coloquei para ela ficar com um target de menos 0,1 e ela acabou ficando com 1 de esférico. Aí já dá aquela suadeira, né? Que a gente pensa que é paciente advogado, ainda saiu do planejamento. Apesar de eu sempre dar termo para meus pacientes assinarem, avisando que realmente pode sair aí do nosso objetivo. E a minha questão é, como é que ela estava? Então, antes sempre de falar para um paciente, ah, você saiu do... Nossa, você está menos 1?
como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Ah, para longe tá ruim, mas e para perto? Como é que tá? E essa paciente estava muito feliz para meia distância e perto. E ela queria a EDOF também no outro olho, mas ela queria uma EDOF que ajudasse ela a enxergar mais para longe. E qual que seria o target, então, que eu colocaria no outro olho? Já que nesse olho esquerdo eu colocando 0,1, menos 0,10, esse paciente ficou com 1. Então, tem uma regra que eu aprendi com o Eric Donenfeld na Ascars, que ele faz o resultado final do primeiro olho, que é esse menos um. Para o segundo olho, ele vai deixar positivo na metade dele. Então, por exemplo, se ele tem menos um nesse olho que a gente operou primeiro, metade seria menos meio. Então, o target no segundo olho dele, para ficar plano, seria mais meio, tá? Então foi o que eu fiz exatamente, coloquei escolhi, né, com dor no coração, porque eu não gosto de deixar nenhuma EDOF nem trifocal com target hipermetrópico, que eu acho que perde muito a qualidade da lente, mas realmente eu coloquei baseado nessa regra. E esse paciente, por incrível que pareça, ficou menos 0,75, mesmo com target mais plano. Ela ficou muito feliz para perto, né, para meia distância, óbvio, mas bravíssima para longe, tá? E aí, o que que a gente faz? Fugiu do target, não era o que a gente queria, obviamente, mas não vamos abandonar a paciente, a gente tem como melhorar a situação dela. E aí, vamos fazer um LASIK nos dois olhos, então, já corrigir tudo, zerar tudo e dar alta? Eu nunca faço isso. Eu sempre faço uma simulação com lente de contato gelatinosa. Eu coloco nessa paciente, eu penso numa discreta monovisão. Então, por exemplo, eu corrigi só em um olho. Mas, como tem essa alteração de neuroplasticidade, se essa paciente realmente vai ficar bem ou não, eu coloco a lente de contato nos dois olhos primeiro, para ela ver como que ela ficaria sendo que ela ficasse com os dois olhos emmétropes. E aí que ela ficou insatisfeita para perto. E isso me abre um leque para mostrar um conhecimento, para mostrar que realmente a gente sabe do que a gente está falando na clínica e falar: então, agora a gente vai fazer o que eu tinha proposto inicialmente, que é corrigir só o seu olho direito. E aí sim, corrigindo o olho direito, a paciente ficou satisfeita com a lente de contato no olho direito, corrigindo esse menos um. Fiz o LASIK no olho direito dela, e aí sim, plano 20/20 no direito e o outro olho com essa miopia 20/20 J1. Então a gente consegue fazer com que uma paciente continue a ter esse range longe, perto, corrigido, sem estresse e utilizando a cirurgia refrativa. Esse aqui é uma dica que eu uso muito no meu consultório, que são pacientes que vêm com monovisão. E é um paciente que fala assim: ah, eu já uso monovisão na lente de contato, eu quero que fique assim. Aí eu falo assim: olha, tá bom, você usa na lente de contato, legal, bom, né, para você, para o seu cérebro, mas como é que tá a meia distância, por exemplo? E sempre é uma questão para eles, porque realmente é como se fosse a lente bifocal, né, antiga, que é longe e perto, não tem essa meia distância. Então, esse paciente de 60 anos, ele queria parar de usar lente de contato, que já estava realmente bem machucada a córnea dele, e ele queria mais qualidade visual. E tem essa refração aqui dele. E ele sabe que ele usa lente de contato para essa monovisão, o dominante é o esquerdo, tá? Que é um olho que eu busco então deixar ele melhor para longe. Então eu propus para ele uma monofocal para perto, para ele manter essa visão boa para perto, porque olha, os míopes, e ele era -2 na refração dele, os míopes dificilmente uma lente, qualquer lente de qualquer laboratório, vai chegar num grau de nitidez tão bom quanto um paciente míope, tá? E assim, é o problema da gente pegar um paciente com -3 e colocar uma lente trifocal. Ele vai queixar para perto, porque nada melhor do que uma lente -3 para perto. Esse paciente, eu tive essa conversa com ele e a gente escolheu colocar a monofocal para perto no olho direito dele, deixar linda essa visão para perto, mas o longe, em vez de colocar a monofocal só e continuar com essa questão um longe e um perto, colocar uma EDOF, colocar a Vivit nesse olho esquerdo. E aí sim ele vai conseguir ter esse range do perto, do longe e vai trazer também para meia distância. Lembrando que a Vivit é uma lente que oferece para longe, igual, equivalente a uma monofocal, sendo que ela traz para perto. Então foi o que eu fiz, deixei uma monofocal no olho direito dele, ficou -2,25, e do esquerdo plano. Nesse caso, como é longe e meia distância, o meu target não costumo deixar tão míope, como eu costumo deixar num paciente que quer Vivit AO. Então o meu target é mais para 0,1, 0,2 negativo, ficou 20/20 com meia distância, e aí sim, com muito mais conforto. E agora, essa pergunta que a gente recebe muito no consultório, né? Quero bom para o computador.
mas a gente sabe que tanto a trifocal quanto a EDOF são boas para computador também. E qual que é a lente que a gente vai escolher se o paciente quer ficar bom no computador? Então vamos lá. Esse paciente ele quer computador e perto, mas ele não quer lente trifocal. Então ele é um paciente que não estava tão queixoso para longe. Ele queria uma lente boa para meia distância e perto. E atividades dele, que é importante saber, Bob Goods. Tô pegando uma leva, assim, que acho que precisava vivenciar mais a infância, que eles estão adorando Bob Goods. E jogar no computador. Então, realmente, ele quer o longe, ele quer o perto e a meia distância. Ele não quer trifocal, tem medo, e tudo bem, não vamos insistir. E essa é a visão dele. É aquela miopia ótima para meia distância mesmo, que ele não quer perder. Então ele vai ficar muito bravo com você se você deixar ele, por exemplo, 20/25 para longe, mais um J2 para perto, porque ele vai perder o dele. Então o que que eu propus para ele? Uma coisa que eu faço muito também, que é uma Vivit bom para meia distância e perto. Como que a gente faz isso? Com um target de -0,75 a 1. Então eu coloco uns dois olhos, a Vivit, com esse target de 0,75 a 1, que vai trazer para ele o meia distância e o perto. Esse paciente ficou exatamente como eu queria, 0,75 a 1, ele gostou. Para longe, essa miopia que eu deixei, realmente deixa um pouco incomodado para dirigir ou para ir num cinema. Ele não se incomoda, ele põe um óculos e tudo isso ele sabia acordado no pré-operatório, que é importante falar. Então, para o dia a dia dele, ele não usa nada em casa, socialmente, para fazer as atividades dele, mas quando ele vai dirigir, quando ele vai ao cinema, que é raro, ele põe um óculos e está tudo certo. Então vejam que é tudo uma questão de como você conversa com esse paciente. Esse é um paciente também que é um caso interessante, que ele é uma médica, cardiologista, então, de novo, né, colegas, e ela quer operar catarata e ela faz triatlon. Então ela quer porque quer ver, conseguir ver o pace dela no relógio. Ela é bem exigente e o amigo dela colocou uma EDOF. Então ela veio perguntando para mim de EDOF. E hoje em dia, engraçado, né? Eles vêm já sabendo das coisas, nome de lente, eles sabem tudo. Então, também muito, muito importante estudar no seu dia a dia e estar presente em congressos, discussões de caso como essa, que são tão frutadas, né? Tão bonitas, para estar sempre no dia a dia dessas lentes. A refração dessa paciente era mais 1 e mais 1,5, então eu já sabia que sem óculos ela realmente não enxergava bem para perto. E ela era exigente, mas ela prefere independência do que qualidade visual. E isso é uma coisa que eu explico muito para os pacientes, porque eu realmente acho que a qualidade visual de uma EDOF para longe é superior de uma lente trifocal, mas ninguém oferece mais independência visual do que uma trifocal. Então é meio que tentar entender no dia a dia do paciente o que que ele sente. E essa paciente, com o OPD dela, o Q dela, que é isso que a flechinha está apontando, é a asfericidade da córnea, o que é positivo, em 0,45. Então, eu sei que é uma paciente que, se eu colocar uma EDOF, ela não vai ter uma profundidade de foco. Sabe aqueles pacientes que a gente põe uma EDOF e a asfericidade é -0,5, assim, e o paciente lê J1 para perto, que é maravilhoso? É a mesma coisa de pacientes que a gente põe um MEDOF, um Q positivo, e o paciente não chega a uma visão boa nem para meia distância. Fica assim, J6 para meia distância. Você fala, nossa, mas a cirurgia foi tão bonita, a lente é ótima, o que que aconteceu? Geralmente tem a ver com a asfericidade. Então, sempre olhar nesses pacientes, principalmente os mais exigentes. Então, eu expliquei para ela sobre essa profundidade de foco com a EDOF, expliquei sobre as lentes trifocais e realmente ela optou em colocar a lente trifocal. Essa paciente ficou feliz, ela ficou com -0,25 e plano, então, mesmo ela vindo com uma indicação de EDOF de um vizinho, de uma amiga, a gente tem que realmente confiar nos nossos exames complementares e explicar para a paciente. Eu falo assim: olha, tecnicamente para mim é a mesma coisa, eu posso colocar a lente que a senhora quiser, mas eu sei, nesses tantos anos de oftalmologia, qual vai ficar melhor para o seu olho. Então, geralmente eles costumam confiar bastante quando a gente fala assim, baseado na nossa experiência. Essa também é uma dica legal. Essa é uma. Tá acabando, gente. Tem mais dois casinhos. Essa é uma paciente de 62 anos, que ela é administradora, e ela quer se livrar dos óculos. E ela falou assim: Ah, esqueci de falar que eu fiz uma cirurgia no passado. E ela falou assim: Você é minha quarta opinião. E essa paciente me marcou muito, que ela falava assim pra mim: Oi, doutora Laura. Assim, entre aspas.
Ai, gente, então a gente já começa a pensar no perfil desses pacientes que a gente está atendendo hoje em dia, né? Então, geralmente eu faço no prontuário um quadradinho, eu escrevo como é que é o perfil dos pacientes, se ele é um easygoing, se ele é muito exigente, que também faz a gente pensar um pouquinho na lente. Ela quer a melhor visão possível sem óculos, e ela tinha um RK no olho direito. Olha que ótimo. E um leucoma por herpes no olho esquerdo. Então é aquele combo que você começa a entender por que que você é a quarta opinião dela. E um LASIK nos dois olhos, porque alguém achou incrível fazer um LASIK em cima de um RK e um leucoma de herpes para melhorar a visão. Essa é a refração dela. Então, essa é a parte boa do caso dela, que realmente é uma visão ruim, assim, hipermetropia com astigmatismo, assim, quase oblíquo. Então, realmente, só de tirar esse óculos para longe já ia trazer uma leveza para o caso dela. Ela acha que ela vê bem para longe, tá? Com essa refração. Esse é o caso dela, tá? Então a gente pode ver assim, RKs. Então esse é um RK muito bem feito, tá? Eu gosto de operar, eu coloco multifocal mais em RKs que são quatro cortes só, mas esses cortes daqui são muito bem feitos. A gente costuma ver alguns desastres aí na prática clínica, então um RK que dá pra gente pensar em uma lente multifocal, sim. E esse era o leucoma para herpes que ela tinha no olho esquerdo, então fora de eixo visual, nada que me atrapalharia tanto na cirurgia quanto num prognóstico visual dela. E esses são os exames dela. Então, ó, dá pra gente ver aqui o leucoma no olho esquerdo dela. E a primeira coisa que eu faço é ver as aberrações. Então, uma alta aberração de córnea no olho direito, mais o que 0,5, mais o que 0,4, assim, geralmente eu começo a segurar um pouco a lente trifocal. Mas no olho esquerdo, olha que interessante que apesar desse leucoma, a aberração de córnea dela é baixa. Então, 0,3. Tá? Então dá pra gente aí considerar talvez uma lente trifocal. Vamos ver o que que a gente fez. No olho direito dela, ela também tem uma pupila, apesar de ser boa, né? 3,9 de pupila, uma pupila legal, mesópica um pouco mais dilatado, mas ela tem um ângulo capa que foge um pouquinho do que a gente gostaria aí, acima de 0,45 foge um pouquinho. No olho esquerdo, não. Ótimo também esse olhinho esquerdo dela. Conversei com ela, expliquei as limitações, expliquei a imprevisibilidade. Então, sempre assim, é aquela regra do explicar um pouquinho para baixo para depois entregar mais, tá? Então, assim, under promise, over delivery, que os americanos falam. Então, qual que era meu plano? Colocar uma Vivit no olho direito dela, que é uma EDOF, que era aquele olho com alta aberração de córnea e de ângulo capa um pouquinho alterado, para ver como que ela fica para longe. Ficou feliz para longe e meia distância? Está suficiente para longe e meia distância? Quer melhorar o perto agora? Trifocal no olho esquerdo, tá? E aí ela concordou com esse plano, fiz um termo de consentimento. E, claro, não esquecer de profilaxia herpética, porque a gente tem um leucoma aí no olho esquerdo. Eu comparo sempre no RK a refração, o OPD e a biometria, para ver se está batendo o eixo e quanto que ela está de refração. No meu RK, eu também gosto de usar essa regra, que é uma regra da ESCARS, que mostra quantos cortes que a gente faz de RK, quantos cortes tem na córnea de RK, qual que é o meu target na minha biometria. Então, essa paciente que tinha 8 cortes, poderia ser um target de menos um e meio, para a gente tentar acertar aí um plano. Porque realmente o RK, ele acaba hipermetropizando, e principalmente ao longo do tempo. Então, fazer um target de acordo com essa regrinha me ajudou bastante no consultório. Então, como vocês podem ver, eu realmente coloquei uma Vivit, no olho direito dela, foi a primeira coisa que eu fiz. E ela voltou feliz no olho direito, plano, menos meio de astigmatismo, é aquela coisa, né? Por enquanto tá ok, mas tô com uma visão ruim para perto que você me prometeu. E é aquela coisa que a gente tem que respirar muito fundo, porque a gente prometeu, conversa, explica e realmente a paciente abstrai tudo isso, tá? Da conversa. Então, calma, conversar, explicar tudo de novo para ela. Lembra que a gente conversou, que era o outro olho, tudo isso. E aí sim, uma Panoptix no olho esquerdo, com um target de menos 0,16. Coloquei essa Panoptix, tá? Aqui tá a prova. E tinha essa cicatriz de herpes. E no sétimo PO, então, ela tava com esse blend da Vivit num olho e a Panoptix no outro. E ela finalmente deu o braço a torcer e falou que não fala isso sempre, mas está feliz. E a refração dela ficou bem aceitável no final das contas, 20/20 J1. Último caso para vocês, já vou deixar o Francisco falar.
É um paciente de 68 anos, é um caso que marcou muito assim minha prática médica, que ele é um ex-empresário e ele quer independência dos óculos. Ele veio assim bem fofinho na consulta e ele tem essa refração positiva de 1,5 com uma córnea transparente catarata nuclear duas cruzes. Esse aqui é o exame dele. Então, dá para ver também que é um paciente que tem um ângulo capa um pouco mais alto. A gente pode ver ali no olho esquerdo 0,6, 0,67. Então, a gente resolveu fazer nesse paciente um mix and match, um blend, colocando no direito a Panoptix e no esquerdo a Vivity, justamente por conta desse ângulo capa que é um pouco mais alto do que deveria ser. Então, aqui só para mostrar para vocês que o Q, ele é um pouquinho mais positivo, então não daria para colocar EDOF nos dois olhos. O ângulo capa nos dois olhos e realmente o esquerdo chamando a atenção porque está um pouco mais alto do que deveria estar. Coloquei essas lentes no olho dele, ótimo. Depois de 2 semanas, J1, 20/20, no olho direito, uma refraçãozinha bem amena. Paciente feliz, independente dos óculos, tá? Depois de 1 mês, ele veio felicíssimo. Depois de 2 meses, infeliz. Veio chateado, porque ele resolveu começar a fazer aulas para pilotar helicóptero. E aí ele estava ficando muito desnorteado com as luzes dos helicópteros piscando muito. E depois de conversar muito e mostrar as vantagens e desvantagens de uma trifocal de uma EDOF, falar para ele que o olho dele estava lindo, realmente a gente tem que dar o braço a torcer que o cirurgião, às vezes, a felicidade dele tem que ser um pouco deixar o paciente ser feliz. Cuidar Uhum. com IAG mais precoce nesses pacientes. Às vezes a gente tem uma ansiedade em fazer esse IAG mais precoce e a gente acaba tirando uma possibilidade nossa, que foi a condução desse caso, que foi de substituir a Panoptix por uma Vivity no olho direito dele, mesmo ele sabendo que ele ia perder essa questão para perto dele. Então, eu repeti alguns exames, o OPD, a biometria, levei também uma lente de 3 peças para esse paciente, porque vamos ver, né? A gente vai tirar essa lente do lugar. Eu quis trazer um vídeo também para ficar mais, né, mais frutado para vocês. Essa é uma técnica que eu faço para tirar a lente. Eu não costumo cortar a lente mais de um paciente. Eu tenho medo de. Eu fiz córnea da minha especialidade, então eu tenho medo de machucar o endotélio. Eu uso uma pinça de retina e uma espátula para proteger meu endotélio. E eu faço uma técnica que chama twist and out, que eu rotaciono a lente e ela sai pela incisão inteira. Então, a gente não precisa ter mais esse negócio de uma tesoura dentro do olho, cortando e com possibilidade de machucar tanto o endotélio quanto a cápsula posterior. Eu tenho alguns colegas que gostam de, antes de tirar a lente prévia, colocam a lente nova já por baixo dessa lente, também uma possibilidade. Eu só estou mostrando aqui como eu faço para abrir a cabeça aí de todo mundo. E aqui, só para mostrar que realmente pela mesma incisão a gente colocou a IDOF, que é a Vivity, e ela encaixa direitinho, ela entra no injetor. Esse é o injetor deles, que é um gás que você aperta e ele vai injetando a lente lentamente, conforme o pedal do faco. Então, é como se fosse um pedal do faco. Se você aperta forte, ele injeta mais rápido, se você para, ele para, se você aperta um pouquinho, ele vai devagar. Esse paciente ficou super feliz. Ele ficou bem para longe e para meia distância, conseguiu tirar esses halos, esse glare que ele tinha no olho dele, apesar de usar um óculos para perto. Então, é a gente querer que o paciente seja feliz no resto da vida. Lembrando que eu falei muitos casos felizes, né? Apesar de alguns meio infelizes no meio, mas lembrando que a gente sempre tem que olhar a córnea desses pacientes. Então, por exemplo, um Salzmann é importante fazer uma ceretectomia, um pterígio tem que tirar antes de colocar uma lente multifocal, um olho seco tratar sempre, tem muita comida de bola por causa de olho seco e paciente que fica insatisfeito. Um MapDot, por exemplo, também septalizar ou fazer um PTK, ou explicar, pelo menos explicar para o paciente que ele tem realmente uma distrofia de córnea. Uma ceratite, um lagoftalmo, tratar, mandar para plástica, ou pelo menos tratar antes de fazer a biometria final. E o RK. Então, aqui eu queria deixar claro para vocês que eu acho importantíssimo conhecer essas lentes, as características, os seus dados, e o mais importante realmente é o perfil desse paciente. Conversar, conversar. É o famoso chair time desse paciente. E não esquecer o termo de consentimento, porque ninguém pode ser bobo nessa vida e achar o paciente legal, gente boa, e não assinar o termo, que depois, se ele ficar infeliz, ele vai atrás de você.
Atenção com essas causas irreversíveis de astigmatismo e ter esse chair time de individualizar e mostrar esse conhecimento. O paciente, ele, entendendo o que você sabe sobre as lentes, aí ele vai ter essa vontade de colocar lente multifocal, que é o investimento para a vida dele, né? E essa felicidade justamente é essa cirurgia programada menos a expectativa do paciente, que é o under promise e o over delivery. E obrigada. É isso, gente. Muito Tomara que eu bom. tenha falado bem, tomara que não tenha sido tão rápido. Desculpa tomar tanto tempo, me empolguei, mas espero que Foi tenha sido bem útil para vocês todos. foi muito bom, doutora. Parabéns. É, achei ótima aula. A gente pode discutir um pouquinho, né? Eu queria só fazer uns comentários aqui rapidinho sobre os casos, sobre a sua abordagem, na verdade. Eu achei interessante uma coisa que eu tenho discutido Pode ultimamente. deixar isso aí, vamos abrir o tórax. Só um minutinho aqui. É, então, assim, primeiro conhecer, achei legal assim, a ideia do questionário, né? Eu acho que já está bem difundido, porque Uhum, é importante mais conhecer, né, a necessidade do paciente, a vida do paciente, o como que ele vai usar a visão, porque é tão diferente um paciente, uma pessoa da outra, né? E hoje a gente tem um arsenal de lentes muito grande. Então, a partir do momento que a gente entende o funcionamento dessas lentes, não tem jeito de você fazer uma boa escolha ou uma boa sugestão para o paciente sem entender a necessidade dele. Mas o que eu achei mais interessante dos seus casos, eu acho que é o entendimento do paciente, sabe? Porque uhum, isso aí varia muito, né, do público que você trabalha. Eu diria que talvez até um pouco da região que você mora, porque a partir do momento que tem a compreensão do paciente, quando o paciente entende as possibilidades, quer dizer, a gente foge daquela caixinha de vou fazer a cirurgia, pôr uma lente para enxergar para longe de perto e nunca mais usar óculos. Porque isso aí é só uma partezinha pequena das possibilidades, né? Tem inúmeras outras. Mas se o paciente não entende como que funciona, ele tem dificuldade de aceitar. Eu fiquei abismado assim com esse caso, por exemplo, que você colocou a Vivity nos dois olhos, deixando um pouquinho míope, casando exatamente com a necessidade do paciente. Depois ele usa um óculos para longe, na pouca necessidade que ele tem de visão de longe. Mas se o paciente não entender bem a situação e como é a lente, ele vai confundir isso com um mau resultado, né? Então, exato. Nossa, é a- exatamente isso. Tem que conhecer bem o paciente. E o mais importante nesses casos também, Fausto, é não precisa falar todas as possibilidades de lente. Ah, não, temos 18 possibilidades de lente. Não, você, confuso. como cirurgião, você escolhe o que você quer. Eu falo assim, umas duas, três possibilidades, senão realmente ele fica confuso. Mas é entender o paciente, você pegou certinho tudo que eu queria passar. Que ótimo. Pois é, e essa compreensão. Só que aí no final você colocou o paciente que você explicou bem, combinou com o paciente no final, e isso acontece muito também, né? Infelizmente, às vezes você explica, combina, deixa tudo organizado, chega no resultado que você planejou e o paciente questiona, né? Fala, uai, mas não era Frustrante demais. cá. Então, infelizmente, ainda tem, mas de todo jeito, o plano tem que ser esse, né? A gente entender a lente, as lentes entender a situação do paciente e compreender, né? E o paciente ter a compreensão. Isso não depende da gente, claro, mas quando ele tem, a gente tem que usar isso, né? A gente tem que aproveitar isso, porque aí, outra coisa que entra nisso que eu estou dizendo, você fazer uma reavaliação após o primeiro olho. Quer dizer, você fez a cirurgia do primeiro olho, claro que você tinha um planejamento, mas se não ficou exatamente aquilo que planejou, ou conforme o que o paciente achou daquele resultado do primeiro olho, você tem possibilidade de mudar o segundo. Se o Exato. paciente compreende, é uma versão do tratamento. Se o paciente não tem uma compreensão boa, ele já acha que você errou e está querendo fazer alguma coisa, consertar e tal. Então, é bom quando a gente encontra. Eu falo que quando eu encontro um paciente que entende o que eu falo, eu não deixo de sair do consultório. Eu falo, não, deixa eu te explicar mais uma coisa aqui, que a mulher entende, né?
Deixa eu te falar que é glaucoma também, vai que você já entende junto. Mas É é muito bom, raro. foi muito boa aí e realmente é- eu acho que o caminho é esse aí. Mexicão, o que que você achou aí? Manda seus comentários aí. Doutor Fausto, é o seguinte, eu vi o que a gente tem que extrair de uma apresentação dessa, as pessoas têm que entender o seguinte, por que que um médico, e no caso especificamente a doutora, tem um sucesso às vezes um pouco muito mais elevado do que a grande maioria? E sempre é Ai, assim mesmo. O que que a pessoa tem de diferente, o que que ela faz, se praticamente o conteúdo que nós temos de conhecimento praticamente está à disposição de todos os médicos. Por que que nem todo mundo tem esse sucesso? O sucesso hoje não é baseado só em fazer o procedimento técnico, que eu acho que nós temos até, a grande maioria sabe fazer isso muito bem. Mas talvez aqui, talvez não, é certeza, o sucesso de um procedimento desse, a doutora mostrou várias e várias vezes, não sei se as pessoas extraíram isso, ela consegue extrair do paciente a necessidade dele. Essa história que nós temos esse questionário, eu tenho vários questionários que eu fiz, eu tenho outros que são usados aí de todas essas revistas que a gente vê, tem aqueles que eu faço, e além desse questionário nos direcionar alguma coisa, o paciente preenche isso ou lá fora ou antes, ou você entrega para ele, aquilo também serve como um documento depois da cirurgia. Às vezes as pessoas não entendem o dimensionamento disso. Ali não é só para você extrair o desejo, mas se o indivíduo fala, por exemplo, olha, eu não incomodo de usar o óculos para perto em algum momento, e depois ele diz que isso não serve, nós tínhamos um documento que mostrava e ele diz que aquilo para ele estaria razoavelmente bom. Então, vai de acordo, nós temos um embasamento jurídico baseado no conceito clínico que nós extraímos desse paciente. Então, eu acho isso extremamente importante. A doutora também citou em alguns pontos que eu não sei se as pessoas viram. Ela pegou o PD-Scan, citou alguns índices de qual, a partir daquilo, ela tem um direcionamento, ela quase que tem um padrão, um algoritmo que ela formou de escolha de determinadas coisas. Tem aquela escolha técnica óptica e o perfil psicológico do paciente. Então, ela agregou essas duas coisas. Então, igual esse último caso que ela falou aí, um paciente é altamente exigente com um olho muito ruim, certo? Então, ela que meio que não falou com essas palavras, mas falou: olha, se o olho é muito ruim, nós vamos ver o que, que a gente consegue, o melhor que podemos extrair dele. Se o paciente fala assim, ele entende: olha, se você tem quatro opiniões e eu sou a quarta opinião, eu vou te dizer, eu não acredito que os três profissionais anteriores fossem tão ruins, mas eu acho que você é um paciente que tem muito problema. Eu já falo logo desse jeito. O seu olho realmente não presta, ele é ruim, e nós vamos ver o que podemos melhorar dele. Tudo que você conseguir de melhora, você está no lucro. Essa é a pouca promessa para uma entrega melhor, que a doutora falou aí algumas vezes. Então, eu acho que sim, se as pessoas entenderem isso aí, ela fez alguns, alguns jogos ópticos que as pessoas entenderem a necessidade do paciente. É aquele caso que ela colocou o paciente de menos 0,75, menos 1 numa Vivit. Aquilo ali é exatamente o que o paciente mais faz no dia. Então, eu vi que é a seguinte situação. A Vivit é aquele paciente que tem uma qualidade, ele quer uma qualidade visual com a segurança óptica. Pronto, é isso que eu entendo. Ou ele tolera muito pouca coisa. Que a independência massa de óculos, teoricamente, seria uma lente, uma panoptique. É claro que não só essas frases, isso vai indicar com que a gente possa fazer essa decisão. O perfil psicológico desse paciente, ele conta, eu acho que muito, mas muito mais. Nós temos esses algoritmos que a gente são formados a partir desses exames, Pentacam, OPD, Galilei, todas essas coisas, que eu acho que isso ajuda porque isso nos documenta perante algumas coisas que a gente pode enfrentar contra no futuro. Olha, esse negócio está ruim. Claro, não vamos nunca precisar de esperar que haja uma demanda, que a doutora colocou aí alguns explantes de lente. Qual que é a melhor coisa? É você ter um suporte e um conhecimento necessário para poder intervir, mesmo tendo que mudar algumas coisas que você combinou antes, que o paciente está insatisfeito por isso. Então, essa é a ideia,
nunca entrar nesses confrontos, igual a doutora colocou numa situação aí, aquela muita calma ali, né, no Tibete, aquele negócio foi muito interessante. Aquilo aí realmente a gente tem vontade de falar muitas coisas, mas é melhor você nunca falar o que você pensa nessas horas, porque a palavra não vai voltar. Então, é melhor não falar mesmo. Doutora, mas vamos colocar uma situação aqui, é, digamos, esses pacientes aí que têm um, um, faltou um pouco, ou ficou míope, um pouco hipermétrope, quanto tempo você toma uma decisão de fazer uma reintervenção como um LASIK aí? Quanto tempo depois da cirurgia? Olha, não, primeiro, muito obrigada, Francisco. Que leitura maravilhosa da minha aula. Nossa, que linda, adorei. E pegou muito certinho que, geralmente, os pacientes com um olho alterado, e a gente fica pensando, né, a gente, ai, mas a lente, será que vai ficar ruim? Será que vai ficar bom? Não traga isso para o seu coração. Isso é um problema do paciente. Então, você vai falar para ele, fala, olha, sua córnea tem alteração. Não é a minha escolha da lente foi errada. Então, essa conversa é super importante para o paciente entender você ser empático, mas também com firmeza, né, no seu conhecimento. Para fazer um LASIK, por exemplo, para um paciente pós uma Panoptix, geralmente eu espero no mínimo, um mês, que é o tempo de colírios que eu passo na clínica. O que eu mais gosto de fazer são 3 meses depois da cirurgia, tá? Mas se o paciente está muito insatisfeito, está muito queixoso, aconteceu alguma coisa, eu já fiz pacientes 3 semanas depois de uma cirurgia, num caso muito específico. Mas geralmente eu espero, porque tem uma superfície que alterou com a cirurgia, esse paciente pode estar passando por algum problema emocional, que ele está super nervoso e precisa resolver. É, então a córnea está remodelando também, a incisão nossa às vezes fica um pouco mais elevada, tem aí uma microbolhosa que a gente não está vendo. Então, eu aconselho todo mundo a esperar pelo menos 3 meses depois de fazer uma faco para mandar uma refrativa em cima. Eu não sei aí se os colegas pegaram, você colocou aí um como se fosse um recorte da academia estadunidense, Uhum. sobre o paciente que faz o RK. Aquilo ali, eu não sei se as pessoas, se você às vezes não tem ideia, a maioria faz menos um e meio, mas aquilo ali é extremamente importante na escolha do target. Você viu ali que aqueles pacientes que têm 4 incisões, a maioria do pessoal não entende isso, se chamava miniceratotomia radial de Lindstrom. Essa aí, quando você tem até 4 dioptrias, ela é igualzinho uma cirurgia de laser, não faz a menor diferença. Então, quando você tem uma esfericidade aí de 40 a 45 e um Q muito razoável, então se o resultado é muito bom mesmo com isso, se você tem bem alinhado pouco astigmatismo. E aqueles outros entre 8 e 16? Quando você pega o 16 incisões, você tem que tomar muito cuidado. Ou um AK também, que não está aí no caso, mas esse é um cuidado que as pessoas têm que tomar nessas córneas que já foram operadas. Não é que elas são contraindicadas, mas ela precisa ter uma acurácia muito melhor de você estar em cima disso. Uma das coisas que eu faço, que você falou muito bem, que é sobre a superfície do olho, quando eu faço uma cirurgia dessa, eu uso uma lágrima artificial sem conservante até em torno de 3 meses, independente de qualquer coisa, porque isso Uhum. ajuda a ter uma qualidade de visão. E, assim, quando vai fazer a biometria, eu gosto de passar também, fazer um tratamento mesmo que isso não existe. O paciente sinta isso, principalmente na nossa região aqui, que é um negócio um pouco mais diferente. Então, a gente faz um tratamento, na realidade, não é nenhum tratamento, como a paciente fala, não é a doutora, entre aspas, né? Nós fazemos um tratamento, entre aspas, e para que a gente possa fazer melhor. A gente brinca muito, ou a gente fala muito desses congressos, que a gente tem que comparar biometrias, você até colocou aí que faz em aparelhos diferentes, e eu acho que isso sim, mas às vezes nós não temos isso em todos os lugares que a gente vai. Eu, principalmente, que opero numa clínica que tem até muitos recursos, como alguns colegas aqui também, mas às vezes eu opero em locais que não têm esses recursos. É igual eu vou mostrar alguns casos aqui de locais que não têm recursos. Então, como é que você lida diante de uma situação que está ali iminente? Então, assim, você tem que ter uma firmeza muito grande, conhecer essa coisa, para você tomar uma decisão. Ou você para aquilo, não faz, ou o que você vai fazer diante dessa certeza ou incerteza que você tem pela frente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que olhar muito bem esses pequenos detalhes que você falou aí, mas que faz uma gigantesca diferença hoje
quando você vai selecionar uma lente. Eu não sei se o pessoal aí está vendo tudo isso. Eu gosto muito de ver os detalhes, porque eu acho que aí é onde a gente aprende. A sua experiência aí é muito alta. Você já fez, já, até indo um pouco mais, você em algum momento usa o Duet? Faz o Já Duet? fiz, já fiz Duet, eu tenho acho que uns 5 pacientes com Duet. Ah, Sei, viu? Eu gosto de colocar, mas é muito difícil o paciente entender essas duas lentes dentro do olho, que você pode tirar uma. Então, assim, é uma questão mais complicada. E eu achei que ele entrega menos visão para perto do que uma lente trifocal no saco, por exemplo. Então, assim, é uma ajuda, é assim, para quem quer muito e tem. A maioria são pacientes assim com uma DMRI periférica, que talvez chegue na mácula, uma retinopatia diabética inicial que pode, né, piorar. Então, vale a pena se o paciente quer muito, mas olha, com muita parcimônia, explicando, não espere os resultados de uma Panoptix num paciente com DUET, por exemplo. Ah, do RK, é, queria só comentar que é importante hum. também, ou com a superfície alterada, não confundir o que o Francisco explicou tão lindamente sobre o tratamento da superfície com você pegar um paciente com uma superfície ruim e pingar lubrificante e fazer uma biometria. Isso é muito errado, porque o paciente não tem essa superfície que você acabou de criar com esse lubrificante. Ele vai ficar queixoso depois, a sobremesa vai ficar linda, mas ele vai ficar queixoso depois. Então, se for pingar com lubrificante, tem que esperar pelo menos uns 5 a 10 minutos antes de repetir essa biometria. Eu falei sobre o Duet, mas na realidade foi só mais para mostrar, porque aqui a gente tem pessoas de várias situações, então é como fosse um recurso a mais, é um recurso menor numa decisão maior que a gente pode ter. Tipo assim, você tem mais um recurso para usar. Isso também eu uso, mas é pouco desse jeito mesmo. Às vezes os pacientes não entendem essa história de duas lentes dentro do olho. É, uma coisa que você falou que eu achei importante, pelo menos para nós que somos cirurgiões. Às vezes o paciente chega e o colega dá uma folha com várias lentes para escolher. Não, na realidade, quem tem que escolher isso é você. Não tem negócio de paciente escolher nada de lente. É você que tem que entender essa situação para poder fazer essa escolha. Porque o paciente vai ler na internet, lê, sei lá, nessas inteligências artificiais, lê em qualquer coisa. Então, quanto mais o paciente lê, mais ele confunde, porque o indivíduo, sei lá, vê um resumo de alguma coisa, ele acha que sabe. Na realidade, ele não sabe. Até nós temos nossas dificuldades. Então, a gente precisa entender o paciente. Eu não falo sobre modelo de lente. Eu quero entender a necessidade desse indivíduo. Se eu entender isso, eu conseguir extrair isso, eu tenho uma chance muito boa de ter um sucesso. E eu ainda falo, olha, por melhor lente que você tenha, pela maior tecnologia que existe, você vai precisar de óculos em alguns momentos para algumas coisas. Mas, doutor, mas diz que essa lente é muito boa. A lente é muito boa, mas você está ficando velho, o seu olho não é tão bom assim. E ele, cada dia, ele vai piorar. Essa é a frase. O indivíduo, ele compreende isso. Eu estou falando uma fisiologia, eu não estou mentindo, para que ele saiba da limitação. Porque existe, né? Não tem essa lente tão perfeita assim. E o olho dele realmente tem as limitações da fisiologia da coisa. Então, eu acho que quando eu falo isso, em alguns momentos, sim, eu tive muitas dificuldades no começo, mas vai passando com o tempo, você vai minimizando isso, né? Vai aparando arestas, né? Não sei, acho que eu estou falando muito aí, né, Fausto? Mas os outros podem falar também, né? Que senão eu tomo Doutor, conta aqui e vou falar a noite inteira aqui, né? Ai, doutor, tá dando aula, que conhecimento ótimo. E eu acho brilhante isso de realmente não falar de empresa. Eu também não falo de empresa que eu trabalho, qual laboratório que eu vou pôr. E te digo mais, eu não sei se com vocês é assim, mas eu, por exemplo, não cobro do paciente se eu vou pôr uma lente tórica ou não. Eu prometo para o paciente uma visão boa longe. Eu prefiro cobrar mais em todo mundo, mas eu tenho que falar para ele, olha, se eu tenho astigmatismo, se eu não tenho, porque eles também não entendem isso, e se sobrar, às vezes, meio de astigmatismo. Então, assim, eu acho que é a gente ser verdadeiro com esse paciente, e a gente entregar visão, e não uma marca ou não um preço diferenciado. Doutor, você falou um negócio exatamente alinhado com meus princípios. Para mim, não existe lente não tórica e tórica, existe só uma lente. E para mim, Exato. eu coloco na ideia de que todos os pacientes precisam de uma lente tórica. Então, para mim, Uhum. eu não falo sobre isso. Trifocal ou trifocal tórica. Olha, você vai ter uma lente para ficar independente de óculos na maioria das coisas. O que eu vou colocar lá dentro?
eu considero que todas as trifocais são tóricas, que todas as EDOFs são tóricas, e todas as monofocais asféricas são tóricas. É assim que eu penso, não existe essa divisão. E outra coisa que, pelo menos, eu pratico, quando eu trabalho com essas lentes de alta performance, pelo menos quando o paciente, o meu curso realmente não é um curso dos mais baratos, eu acho que, inclusive, assim, se você colocar como preço, é barato no longo prazo, né? Que isso aí é barato mesmo. Então, quando eu preciso fazer uma intervenção nesse paciente de um laser até um intervalo de um ano, não tem um custo adicional. Os meus pacientes não têm. Então, eu entrego para ele que nós estamos em um pacote de um serviço. Se aquilo está incluído, nós estamos melhorando o mesmo procedimento que ele ainda falta aprimorar um pouco mais. E eu também não falo que um paciente vai fazer isso, que é um retoque. Não. Nós vamos melhorar, nós vamos fazer uma segunda sessão de um procedimento que ainda precisa melhorar um pouco mais. Então, é muito cuidado com as mesmas palavras, eu falar, é o famoso dizer não educadamente e dizer não, só não, ou sim, só sim, certo? Então, eu acho que talvez a comunicação, essa forma de você se expressar, você acaba tendo menos problema do que você falar palavras ríspidas ou diretas. Isso não é uma questão de enganar, é questão de você traduzir melhor para o paciente. É assim que eu vejo o dia a dia. Perfeito, super ético, super paciente entende e dormir tranquilo à noite no travesseiro, pensando que você fez o bem e entregou o seu melhor para o paciente. É isso aí, realmente eu não ando tomando, eu não tomo de pirona há muito tempo por causa disso. E aí, O Falso? doutor Lúcio levantou a mão aí que está querendo é, Do- falar alguma coisa, Lúcio? Isso. Boa noite, doutora Laura, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Parabéns, viu? Excelente aula, mostra que você tem Obrigada. muita experiência, né? Então, minha pergunta vai nesse sentido. Porque quando a gente começa essa conversa com o paciente, aí eu começo, ó, como é que é? A visão para longe, interessa? Interessa, doutor. E a visão de perto? Claro, doutor. E a visão intermediária? Claro, doutor. Então, quer dizer, eles querem, lógico, as três visões, a maioria, né? E aí entra o Brasil, entra que nós estamos no nosso perfil de paciente, né? Em que, na maioria, não tem essa condição de uma aula como essa, completa, hoje só com trifocais, né? Então, a minha pergunta é essa: como é que você passa para o paciente uma opção multifocal e um plano B, uma monofocal plus, que vai ficar bom também. Você faz uma mini monovisão, alguma coisa, que vai ficar bom, mas vai atender ao bolso dele. Porque o que acontece é isso. O paciente fica tão satisfeito com a multifocal que quando você passa a outra, aí ele não opera. Ele fala, doutor, então eu vou juntar o dinheiro porque eu quero aquela boa. Tal. Você tem alguma estratégia que você consegue passar essas duas opções sem que o paciente desmereça ou deixe de operar? Olha, é uma ótima pergunta, viu? E eu falo geralmente assim, eu começo explicando, eu falo assim, são três tipos de lente que a gente pode colocar. Eu começo sempre com a pior, com a monofocal. Então tem a monofocal, que você vai enxergar muito bem para longe, mas vai precisar de óculos o tempo inteiro e eu ainda coloco umas coisas do dia a dia dele. Então, por exemplo, para ver que oração, óculos. Celular, óculos. Para se ver no espelho, óculos. Tem essa opção. Tem a lente trifocal, eu mudo para trifocal. Eu falo assim, tem a lente trifocal que dá uma boa visão, uma visão ok para longe, meia distância e perto. Eles falam, ah, mas por que o quê? Ela não é sensacional? Eu falo, não, a visão ok. Quem entrega uma visão sensacional para longe é a lente EDOF, que essa é a minha terceira opção para você. Eu até falo para eles, eu brinco assim, nossa, mas então por que não colocar a trifocal em todo mundo, já que parece ser uma lente a melhor que entrega longe, meia distância e perto? E aí eu mesma respondo, sendo retórica, que depende dos exames e depende se ele quer uma questão de qualidade visual ou uma questão de independência social. Então, se você pensa em que você realmente quer, no dia a dia, ver bem, para longe, para perto, podemos colocar lente trifocal sim, mas saiba que se você for um cinéfilo, adorar um cinema, jogar um tênis, por exemplo, ou quiser, ou adorar dirigir, realmente a lente EDOF é a principal para você. Lá na clínica, eu não cobro diferença entre a lente trifocal e a EDOF. Eu cobro igual. E isso eu acho um passo muito legal para a gente pensar, porque eu falo assim para o paciente: e olha, aqui é o mesmo valor, a trifocal e a EDOF. Eu estou realmente pensando no seu caso.
que você é melhor para você, se é a EDOF ou se é a lente trifocal. E aí sim, da monofocal, que aí passa a ser realmente uma opção que ele fala, não, mas eu tenho duas lentes maravilhosas, é muito raro na clínica eu colocar monofocal, assim, para um paciente que tem um exame bom que eu indiquei uma multifocal e ele escolheu uma monofocal. Só questões financeiras que dá para entender, lógico. Mas depois de uma explicação do cirurgião, sua, assim, empática, explicando, é muito difícil ele escolher uma monofocal. Tá ótimo, obrigado. Imagina, tomara que tenha ajudado. Doutora, então, vamos passar para o caso aí, para os casos do Dr. Francisco, então. Se você quiser e puder continuar com a gente, vai Oh, ser com uma. certeza. Tô aqui para aprender também muito. Vamos lá. O Dr. Francisco, O bom, Fausto, só compartilhamento aí. Pode falar, Fausto. eu Desculpa acho aí. que a doutora tem que descompartilhar. Ah, é, peraí. Acho que você tem que sair aí para liberar para. Aí, agora acho que você Sim. consegue. Pronto. Boa. Manda aí, Chico. Deixa eu ver aqui. Rapaz, mudou aqui um pouco o. Teve umas atualizações aí, tá Eu um pouco. tô, eu tô vendo aqui. Eu tô aqui iniciar. Deixa eu ver, não. Não é esse, não. Ô, Lauro, Baixo. Compartilhar, não? Iniciar com quadro de compartilhamento. Acho que não, hein? Não tem o botão direto compartilhar? O meu não tem esse, não. Você está no computador ou Eu tô no no iPad. iPad? Iniciar com, deixa eu ver aqui, quadro de compartilhamento. Eu acho que agora vai dar. Deixa eu ver aqui, bem-vindo. Não, Não. isso aí é, Apareceu outra coisa aí, né, pô? é. Hum, meu Deus do céu, peraí. Agora eu tenho que mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem tela, peraí, vou ver aqui, tela. Isso, vai dar. Vai dar certo agora. Eu encontrei. Aí, ó. Opa, Isso. Vou só pegar aqui a. Vou pegar aqui o. Deu aí? deu certo. Apareceu aí um banner? Vamos vendo. Ah, tá. Então aí, nós vamos dar sequência aqui à doutora. Eu trouxe três casos aqui, se der tempo, mas isso não importa, a gente vai discutindo um por um. São casos do dia a dia. Caso um, mais ou menos desse tipo. Doutor, tem um caso difícil para você. Nós temos essas várias situações, isso aqui eu fiz com a IA. E aí nós temos essa situação. Um paciente que fez uma cirurgia de catarata há mais de 5 anos, tudo tranquilo. Um paciente de 67 anos, sem nenhuma doença, nem nada, e colocou essa lente aí. E ele foi tirar uma fruta, acho que era uma manga, caiu no olho dele. E aí ele veio e apresentou 5 dias depois dessa forma no consultório. Ele não me procurou, foi em outro local e estava desse jeito. Ok, então a gente coloca para o pessoal já dizer como abordar isso aí, falso, eu posso ir continuando. É melhor você seguir, a gente discute no final. Mas é porque depois eu já digo o que eu fiz, né? Às vezes pode ter ideias melhores aí. Bom, quando a gente está numa situação dessa aqui, uma das primeiras coisas é, claro, eu até coloquei aqui, ó, é conhecer o terreno que você vai agir. Você está vendo aí? Aqui, no caso, o terreno é o estado do saco capsular, tem vidro, a posição da lente. E eu coloquei tudo isso aqui, que são formas práticas de você poder abordar. Quando você tem essa ideia de que você segue alguns fluxograma, é você não pular etapas, né? Então, quando você analisa etapa por etapa, você tem melhor possibilidade, talvez, de resolver o caso. Então, tá aí, vamos conhecer esse terreno aí. O pessoal tá vendo que esse terreno aí dessa seta hoje é um terreno problemático no mundo aí. Antes de qualquer manobra, eu preciso classificar aqui, ó.
o tipo da lente que tem dentro desse olho. Tá lá, essa lente aí nós vamos ver qual a localização que está. Qual o estágio dessa zona? Menos de 3 horas, de 3 a 6 horas, de 6 horas. Saber tudo isso define essa estratégia do que você fazer nessa situação, certo? Então tá aqui, ó. Então tem um trauma ocular com essa zônula rompida nessa situação aí. Uma região considerável, seria aí de zônula de 3 a 6 horas, moderada. Então, que estratégia você tem? Eu coloquei estabilização reforçada, um anel intracapsular, mais o que for possível, um cione, fixação de saco escleral, manter a LIO, tirar essa LIO, migrar para o sulco ou fixação, talvez isso aí, fixar uma lente dessa, tem como fixar uma lente dessa, abandonar o saco capsular, aí você faz uma fixação, tira tudo isso aí, deixa para um segundo momento, muito bem. Quando você, aí eu até coloquei essa frase aí, é daquele livro da Arte da Guerra, né? Quando o terreno está perdido, mude o campo de batalha. Então está aí uma situação que foi colocada, o paciente chegou à baixa de visão, todos os exames deles estavam normais, ultrassom e tudo mais. Aqui, acho que só teve um caso que eu coloquei os exames, mas então o que, que a gente vai fazer? Que lente é essa? Nós temos essa lente, que é uma lente das AIS, uma lente que é essa lente plate. Você está vendo aí que ela não tem nada para ser ancorada. Como você vai fazer uma lente dessa? Você tem esse espaço aí onde seria o possível áptico. Como que você vai lidar com a situação dessa? Bom, tá aqui. Vocês estão vendo que eu estou numa situação que eu já no local que eu estava com essa aqui, eu não tinha aquelas faquinhas e tudo mais. Vai ao lâmina 11? Sim, isso é como se fosse a própria arte da guerra, né? Então, estou tirando o som. Vocês estão me ouvindo aí, Fausto? Estamos ouvindo, pode mandar bala aí. Tá, então eu vou deixar seguir. Vocês estão vendo que eu fiz uma incisão embaixo. Qual foi a decisão que eu tomei? Foi essa que eu tomei, foi uma possibilidade, mas eu falei para o paciente: olha só, fiz uma incisão inferior, porque isso aí é a parte inferior das 6 horas, e eu estou entrando debaixo entre esse buraco que existe. Olha a dificuldade, como que a lente se moveu. Eu entrei com uma é, outra agulha, aquela dupla ProLane 10 agulha reta, duas. E o que, que eu fiz? Eu entrei uma por baixo e outra por cima nesse buraco que existe, como se fosse na possível alça. E aí nós temos um saco rompido que até está por cima tudo mais. Então o que, que eu fiz? Entrei por cima e por baixo, uma manobra bastante difícil, mas eu vi que existia uma possibilidade pelo menos teórica, de eu fazer isso aí, e na prática eu vou puxando aí e vou reposicionando a lente no melhor posição e eu deixo o saco capsular que estava a mais, eu vou fazer a ressecção dessa parte que está a mais. Eu não tinha o vitreófobo nesse lugar, porque está mandatório, claro, fazer uma vitrectomia. Então, anterior, porque existiu o vitro e sim, e tudo mais. Esse saco já estava desinserido, eu poderia simplesmente retirar essa lente e talvez programar no segundo momento. E aí eu faço essa manobra, é uma manobra mecânica, né? Nós vamos fazendo tudo isso, por quê? E vou fazendo, cortando o vidro aí no que é possível com Havanas, né? Isso é um método bem raiz, é aquele quando você não tem o recurso necessário aí nesse momento, desse local. Então, nós fizemos tudo isso aí. É, Se não desse certo, nós falamos para o paciente que poderia não ter o resultado desejado e poderia ser que, se não tivesse tudo isso, eu ia fazer a extração dessa lente depois. Então, o que, que aconteceu? No final, a gente, para não deixar a pupila ser tracionada e tudo mais, e fizemos tudo isso aí. Então, assim, está bem editado e tudo mais, é uma forma que eu encontrei nesse momento de solucionar o caso. Solucionou o caso? Sim. O paciente hoje, ele tem seu grau de astigmatismo baixo, mas ele conseguiu resolver mantendo a mesma lente. Muito bem. Esse é o caso número 1. Vocês têm alguma coisa para falar aí, Fausto?
Uai, tranquilo, né? Doutor Não, Fernando, que é. só um comentário aí, porque tem muito fellow aí na aula. Na mão do Chicão, gente, isso aí, passar essa agulha por cima e passar ela por baixo é fácil. Mas se você transfixar uma agulha pelo outro lado, fica um pouquinho mais fácil de você conseguir achar a posição superior e a posição inferior dessa agulha que ele passou aí. Então, o Chicão faz as coisas parecer fácil assim na mão dele, mas se ele tivesse transfixado uma agulha ao contrário para passar o fio dentro dela, teria sido um pouquinho mais simples na mão de todos nós que não temos a mesma habilidade dele, né? Fernando falou corretamente. Se você tivesse feito a abordagem pela parte das 12 horas, você estaria bem em cima do local, realmente, você estaria numa posição mais acessível. Então, assim, para quem se encontrar diante de uma situação dessa, é uma possibilidade. Mas é o seguinte, se você achar que não vai fazer isso, ou encaminha, ou retire, ou parte para o segundo tempo, ou troca a lente. Não vamos ser heróis também, não, né? É só porque você acabou de ver uma situação dessa. Às vezes, se precisasse, eu também abortaria o caso. Eu falo para o paciente que ele está numa situação ruim, que nós vamos minimizar os danos colaterais. Essa é a ideia que eu falo para ele. Se não der, nós partimos para o segundo momento. E eu acho que talvez essa solução feita aí, que pareceu tranquila no final, mas eu acho que vale muito mais é a conversa anterior, certo? Dizer para ele que eu poderia não resolver isso. Então, vamos para o caso 2. Esse caso 2 é um pouco mais emblemático. Uma paciente, a feminina, 64 anos, catarata bilateral, e que tem essa refração aí muito elevada, e isso aí. Tirei ali o nome dela, tem essa topografia aí, o OPD. Esse não é um caso meu, o colega fez várias fórmulas aí, o Kane e tudo mais. Aí ele fez uma escolha de uma lente, mas isso, como foi uma lente doada, ele acabou sendo essa lente aí que foi a lente que foi doada. Então o paciente sabia dessas limitações, mas ela estava ali muito próximo dos exames aí. Muito bem. Que lente é essa? Nós temos essa lente ali, com a lente da Rainer, uma lente essa lente é uma lente monofocal tórica, que foi colocada nesse paciente. Só que aí, aqui, para vocês verem, o outro colega estava fazendo essa cirurgia e eu estava na sala também, eu estava nem olhando direito, porque conversando com ele, e aí está ele fazendo. Eu vou tirar até o som aqui, né? Porque o doutor está falando aí, vocês estão vendo aí ele fazendo aí. Ele usa um azul de tripão, que não é o que eu uso, né? Então, você já está vendo que a cirurgia dele foi muito bem feita, tecnicamente. Tá aí, ele fez um. Agora aqui é que é o grande negócio. Ó. Vai sair aí, mas já vai aparecer. é, Olha só ele implantando a lente agora. Olha só, presta atenção nesse momento. Olha a lente, ela explodiu. Opa, foi mal aqui, doutor. Vou passar aqui rápido. Eu vou deixar correr, Fausto. Foi mal aqui. Eu queria parar, sabe, para a Tranquilo. gente discutir, mas eu vou voltar. É rápido aí, você está vendo que é rápido. Então, vamos esperar essa fase aí. Então, quando ele colocou a lente, houve uma explosão, saiu muito rápido e ela arrebentou o saco capsular e tudo, e ela ficou quase que oblíqua dentro do olho. E é uma lente tórica, vocês estão vendo aí a marcação e tudo mais. Muito bem. E aí o doutor tentou fazer uma manobra de reposicionar, que ainda tinha um saco ainda, aí que foi aquele momento. Olha só como a lente já está lá embaixo. Olha só. E eu não estava vendo isso. Inclusive, eu não estava nem vendo. O doutor estava fazendo tudo isso aí tranquilamente. Ele percebeu que não ocorreu de acordo com a sua programação, o que a gente entende, essas coisas podem acontecer. Ele fez essa manipulação aí, tentando ver se encontrava algum apoio e tudo mais. Vocês estão vendo que essa lente é como se ela tivesse uma dupla alça, uma lente, quando ela está no saco capsular, é uma excelente estabilidade para a maioria do pessoal que pode não saber para que serve como fosse uma dupla alça, é para que as cápsulas elas se juntem e grudam uma na outra no meio dessas cápsulas. Essa lente, quando
é muito bem colocada, ela acaba não rodando. Aí o doutor foi colocar a lente na posição correta, foi rodar para colocar. Ele até planificou no primeiro momento. Olha só, não deu certo, e aí foi aí que eu entrei. Olha, doutor, você está vendo lá embaixo, o saco já acabou, nós resolvemos que nós vamos fazer uma tentativa de fixar essa lente. Vocês vejam que é uma grande dificuldade, porque isso não é uma lente de fixação. Vamos fixar isso como? De que posição? Porque ela tem que ser fixada dessa forma. Então você está vendo aí, ó, o mesmo com a lente lá dentro do olho, nós não mexemos nada, nós vamos passar um ProLens como se fosse é, um clássico, né? Aquela forma clássica de fixação. Vocês veem que eu não faço só abra conjuntiva, eu não faço flap nem nada. Às vezes eu faço só um corte escleral, no caso aí eu nem fiz isso, né? E aí a gente, olha só, passando a agulha, essa aqui talvez seja o caso mais emblemático aí, ó. Passamos aí, vamos fazer a coleta aí da. Aí nós vamos tirar a lente, que ela estava numa situação instável, vamos colocá-la sobre a íris, vocês estão vendo aí. O que que é isso? Para me dar maior poder de resolução, né? Pelo menos eu tenho um tempo maior. Quando você vai fazendo isso, e aí eu estou puxando o fio que eu passei. Olha só o que eu fiz. Passei o fio para fora, estou pegando a alça da lente, só um pedaço da alça da lente no lugar que ele fez a incisão, e aí naquele meio eu estou passando o fio. Cuidado, porque você está passando o fio bem na extremidade. Esse é um local que não dá estabilidade. Se você puxar, a lente pode ficar muito esticada. Então eu coloquei para dentro na câmara anterior esse lado, rodei a lente, amarrei desse lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Isso tudo agora já é uma situação mais complexa, mas se você fizer devagar, né? Fazer devagar, né? Para terminar rápido, conforme a gente diz, amarra do outro lado do mesmo jeito e no final, na realidade, se vocês olharem, eu empurrei um pouquinho o nó um pouco para a curva da lente. Aí eu já vou posicionar lá por debaixo da íris, puxando do outro lado também. Aí nós vamos usar o marcador, né, para ver se a posição tá, olhando onde é que está a marca da lente. Fizemos tudo isso, fechamos, amarramos a lente na posição mesmo da, onde está o astigmatismo, fixamos, também faço tudo isso. Essa é uma forma que eu uso para saber. Nesse lugar também não tinha o vitreófilo, certo? Não tinha o vitreófilo, aí o que que a gente faz? Eu puxo dessa forma, a maioria eu puxo para ver se tem algum vidro tracionado, e eu corto. Então eu não gosto de deixar nenhuma tração. É claro que depois a gente encaminha para ver se está tudo ok. Tá aí o término, a lente ficou na posição correta, e foi isso o final dessa lente, dessa cirurgia. E aí, Fausto? Fernando? Posso fazer É, um comentário? Pode claro. sim, doutora. Que linda a sua habilidade cirúrgica, realmente impressionante, assim, Francisco, impressionante. Eu tive um caso parecido que eu gosto de falar porque, assim, só não tem complicação quem não opera, né? Não adianta falar que Exato. opera liso. E o que eu fiz foi, a minha Rex é um pouco menor do que habitualmente é, e eu abotoei ela reversa na Rex. Então eu coloquei ali o peça única no saco e subi a zona ótica por cima da Rexis e abotoei reverso e sendo tórica. Eu consegui girar e tive um bom resultado cirúrgico. Ficou legal, porque realmente essa coisa de fixar, às vezes você não tem, né, prolene, não tem nada para você conseguir fixar. Então também, às vezes, se é uma Rexis boa, dá para pensar no assunto. O que a doutora está falando aí, para o pessoal que está ouvindo, ela fez uma captura reversa quando você tem uma estabilidade do saco capsular, principalmente se tem um rompimento de zona menor que 3. Seria, inclusive, a melhor solução e menos traumática. Essa aqui, porque vocês viram que foi muito grande, realmente não tinha. Mas o que a doutora falou aí, não é preciso você se aventurar numa coisa dessa que eu acabei de fazer. Essa captura que ela fala é uma estabilidade fantástica, a lente não vai sair do lugar, você vai mudar um pouco a dioptria, mas diante de um caso assim tão dramático, eu acho que nós estamos até no saldo positivo. E fica essa dica aí da doutora.
Vou fazer aqui o último caso, Fausto, para a gente terminar na hora. Esse é um caso que eu Melhor, mesmo. Oi? Chicão, o que eu achei melhor desse segundo caso não foi nem a técnica, é que você vinha passando e o cara rompeu. Não é que o caso era seu, né? Não, Você e realmente eu não estava lá. Eu parei entra, no centro cirúrgico, o aí, cidadão. Eu estava lá para passei para conversar com ele. Eu não estava né? na cirurgia. Beleza. Tudo bem. Então, e esse aqui é um caso que eu mesmo fiz, né? Também vocês vão ver num local interessante que eu não tinha todos esses recursos. Quando eu estou na minha base, eu até tenho, mesmo eu não gosto de usar no dia a dia usar o que a gente tem. Então, é aqui uma pupila pequena, aqui na foto ela não está tão pequena, está até numa média pupila, mas quando você tem uma pupila desse jeito, o que que a gente tem para fazer? Várias estratégias dessa aí. Você é que sabe até onde você vai, você suspende a cirurgia se você acha que não tem condição, então não tem nada de errado. Isso talvez seja até muito mais ter hombridade, suspender para mandar para alguém que tenha mais experiência. Você pode usar adrenalina cameral, na realidade eu usei nesse caso, não adiantou nada. Retrator de íris você usa, isso aí muita gente usa, anel de Malugy, canabrava, e você tem que pensar qual o tipo da lente que você vai implantar nisso aqui. Nesse caso aqui, nós temos aí, ó, uma luzinha esse de cima, o retrator de íris e o canabravo aí. Tem outros também. Então, a lente que eu ia implantar nesse paciente era essa aí, uma lente ranita. Olha o desenho dessa lente, certo? Uma lente muito boa, ela é uma lente com essa quatro patas aí, ela tem uma boa estabilidade no saco capsular. Eu fiz até esse infográfico aqui utilizando uma inteligência artificial, mas a pupila, o que que você tem que ver quando você encontra uma situação dessa? Isso aqui é uma situação ideal, não é que eu me encontrava. Avaliar o tamanho e estabilidade, fazer uma midríase com viscoelástico, fazer um stretch mecânico, e esses dispositivos que nós colocamos aí, qualquer um deles. Os parâmetros do FACO, nós temos que baixar bem os parâmetros do FACO, e a técnica segura que você usa aí é um shop, um faco shop, um stop shop, implantar a lente como todas as vezes, com controle total. Dessas aí, tipo, falar a verdade, tem uma coisa que eu não mudo, mas é por uma questão muito pessoal de já ter acostumado. Os meus parâmetros de faco, eles são os mesmos para qualquer cirurgia o tempo inteiro, não importa se é dura, se é mole, nunca muda nada nos meus. Mas, conforme manda a cátedra, né, nós temos que ajustar um parâmetro para cada coisa, porque nem todos são iguais. Aí tem essa situação, e aí nós temos o caso, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma incisão com a lâmina fitter mesmo, normal aí, ó. Nós vamos, aqui, ó, coloquei aí, a gente vai fazer. Geralmente eu faço o primeiro pique dessa forma, esse aí eu não fiz, porque estava uma câmera um pouco rasa. Faço uma paracentese aí leve, aí isso aí que eu gosto de fazer. Se vocês estão vendo aí, eu estou fazendo a cápsula Rex com a McPherson mesmo, porque eu não tinha pinça de fazer a Rex, a pinça de Rex. Eu não uso azul, eu não uso mesmo, né? Quase não uso. Eu estou usando até agora, porque o Falso pediu, disse que era para mim usar, né? E agora eu comecei a usar. Vocês estão vendo aí que tentando fazer separar, separar o núcleo. Olha o tamanho que a pupila já ficou. Ok, nós vamos fazer o faco? Sim. Vamos ver se você estiver sentindo seguro, você vai. Se você achar que não, não vá. O que que eu fiz? Fiz eu seguro com o gancho da esquerda, eu seguro a íris para que ela não seja capturada com o faco, né? Se vocês estiverem vendo aí, eu uso nesse caso eu estou usando uma bomba Venturi, que é até uma bomba que eu gosto bastante, certo? É, então nós fizemos isso aí bastante devagar. Eu estou fazendo como se fosse um stop shop, né? Eu praticamente não mexo a mão direita e vou mexendo com a mão esquerda, eu vou rodando e vou mexendo e tentando colocar é, a massa na ponta do faco. Então tá lá, ó, você consegue fazer isso aí, tentando não pegar nunca a íris, porque aí está muito próximo, certo? A adrenalina aí não adiantou absolutamente nada. É, então a gente está fazendo aí, não teve nenhuma dificuldade, assim, deu para fazer dentro de um tempo razoável, né? Ser com segurança. O importante é você estar seguro do que você está fazendo.
Se você não está vendo e não sabe o que está fazendo, é melhor não fazer. Melhor parar. Para algumas vezes, sim, muitas vezes. Isso aí é um caso que deu certo. Aí sobrou a massa, nós estamos usando uma dupla via, uma cinco. Ou seja, muita gente não usa. O que que nós usamos? O que tiver disponível. Então, eu gosto, claro, que a gente tem que. Não estou recomendando para que você entre improvisado. Se você entrar improvisado, talvez é até melhor não entrar. Aqui não é improvisação, é porque a gente opera com a dupla via mesmo. Então, tá aí, olha a pupila pequena, a gente conseguiu tirar toda a massa, e aí nós vamos implantar aquela lente, você sabe que aquilo ali, ó, se você implantar e ela ficar em cima da íris, muita gente tem dificuldade. Vamos implantar aí, ó, eu até deixei, ela tem assim uma certa, ó, passa rente, né? Não tem quase espaço. E aí eu deixei o corpo da lente de fora de propósito. Vocês estão vendo ali, ó, a lente ranita, você não tem nenhum problema. Você abaixa, planta lá dentro do olho, consegue. Eu estou trazendo esse caso para dizer que às vezes é possível você operar uma pupila pequena. Eu não estou dizendo para fazer pupila pequena desse jeito. Eu acho que você tiver todos os recursos, vamos utilizar os recursos. Não precisa fazer esse tipo, que é quase, sei lá, um ato heróico. Eu, e essa frase aqui que eu acho até interessante, né? A melhor complicação é aquela que você não piora. Então, Fausto, era esses os casos aí que a gente tem. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu acho que dá para complementar a aula da doutora, não tenha nem dúvida. Vou ver aqui, transmissão de tela. Vou ver aqui se eu estou tudo certo. Saiu, saiu. Tá Ah, beleza. então, eu acho que aí foi para complementar a aula da doutora. É claro que muito diferente, não são situações que a gente espera até nem encontrar no dia a dia, né? Mas nós encontramos. A doutora falou, só não tem complicação quem não faz, né? Então, assim, felizmente nós conseguimos, eu trouxe casos que nós podemos solucionar. Nem sempre isso acontece, mas a gente trouxe alguns casos para dizer também que é possível também fazer isso. É isso aí. Muito bom. A gente, a doutora Laura ainda não deve estar acostumada, né? Mas a gente já está acostumado com o Chicão e realmente é o cirurgião, assim, de uma habilidade ímpar mesmo, né? Isso aí não é só uma amostra, né, ô Fernando? Mas o que eu acho importante aí dizer é aquilo que o Fernando falou, quer dizer, às vezes a gente vê essas coisas e isso acontece muito em congresso, né? Porque geralmente o pessoal quer levar uma coisa diferente para o congresso, quer levar uma solução diferente que ele pensou na hora e tal, mas a gente tem que pensar que primeiro existe as saídas clássicas para cada situação, né? Então não é que a gente vai inventar uma saída. Depois que você domina as saídas clássicas, como é lógico, o Chicão mais do que domina, ensina há muitos anos as saídas clássicas para cada situação, aí você tendo essa habilidade, você pode inovar, né? Então, eu estou querendo dizer para os residentes e fellows que estão acompanhando que não é inovar primeiro. Primeiro você tem que saber o básico, as saídas clássicas e, como o Chicão falou várias vezes durante a apresentação, não é demérito nenhum você fechar o olho e marcar para um segundo momento você fazer uma fixação, mesmo que seja para você mesmo, nem precisa encaminhar, mas você pode fazer isso, mas é claro que quando você chega num nível. Não, quando você chega não, porque não chega, mas alguém que está no nível do Chicão realmente pode bolar saídas, né? Ou não é nem pensar, é enxergar saídas em uma determinada situação, que eu acho que talvez seja o mais complexo. Quando você está dentro da cirurgia e tem uma complicação, existe uma dificuldade para você enxergar as saídas, né? E muitas vezes, infelizmente, acontece depois que você já solucionou o caso, você até enxergar soluções mais simples e mais fáceis de ser executado do que o que você fez. Isso acontece muito, mas não tem nem o que dizer, né? Casos diferentes, interessantes e saídas boas, né, Fernanda? Doutora Laura, também quiser. Maravilha. Ah,
Ô, Laura, só um comentário. A gente começou a aula do Chicão e eu esqueci de comentar do seu, da sua aula. Você tem alguma preferência? Assim, lógico que o Fausto comentou, o Chicão comentou sobre a individualidade, foi basicamente o tema da sua aula, individualizar e não ficar com regra muito fechada, mas você mudou a conduta ou você tem uma preferência em paciente monocular em Hum. relação a essas lentes? Porque eu lembro quando foi lançado a Vivit, inclusive seu pai estava no lançamento e eu falei lá, depois alguns colegas me cobraram nesse lançamento da Vivit que a minha preferência naquele momento era Vivit para paciente monocular. E hoje não é mais a minha preferência. Então, assim, eu não tenho a Vivit como uma lente de escolha para paciente com um olho só. Porque, logicamente, as coisas vão mudando e a gente vai colocando várias e isso vai mudando a ideia. Essa é uma primeira opinião que eu queria saber a sua. E a segunda é que no Faco Clube é mais informal, a gente pode falar de todas as empresas, a gente não está muito preocupado com as empresas. Com o lançamento da Odyssey e agora com a aprovação da Panoptis Pro, existiu um comentário que os anéis difrativos, sendo mais curtos que a proposta que a Odyssey e a Panoptis Pro traz, eles trariam menor halos e menores efeitos de fotopsia. E eu não vejo isso na Odyssey. Eu acho que não trouxe menos halos do que a gente tinha com as outras plataformas. Não sei o que você. A gente não colocou ainda a Panoptis Pro, porque não está disponível, mas não sei o que você notou isso na sua rotina. O Chicão também pode comentar aí, o Fausto, que já colocou bastante Odyssey também. O que vocês viram em relação ao comparativo com o que a gente vem usando já de uma maneira geral das outras empresas? Olha, a primeira pergunta que é da monocular, eu tinha também essa preferência por Vivity, mas por ser uma EDOF assim que traz uma certa segurança pra gente, né? Hoje eu não costumo assim me prender a isso. O paciente é monocular, então eu não posso colocar a trifocal. Eu ponho trifocal, ponho EDOF, ponho monoplus, dá para colocar tudo. Depende mesmo do perfil do paciente, a exigência dele e principalmente como é que ele tá para longe, se ele tá bem, se ele acha que ele enxerga bem, se ele tem medo. Tem pacientes que são apavorados assim com o olho único deles, aí eu evito uma lente difrativa. Agora, um paciente que quer justamente operar e se livrar, e assim como se fosse uma questão, sabe, tá tirando um peso das costas, que o objetivo dele é realmente social, põe o trifocal sim que vai muito bem em paciente monocular. Eh, Sobre as outras lentes. Eu tô colocando também bastante Odyssey, tô colocando Galaxy. Eu vi vocês discutindo antes do pessoal todo entrar. Tô bem satisfeita com essas lentes. Eu achei que a Odyssey, ela entrega bastante visão para longe, tá? Eu achei assim que a relação dela com contraste, achei bem legal. Eu tenho paciente assim 20/15 para longe, com a Galaxy também, super bem. A Panoptix Pro, ela vai atuar principalmente naquela questão da melhor divisão, maior aproveitamento de luz entre as distâncias, principalmente entre o perto e a meia distância. Não vai ter tanto esse pulo, né, do perto para meia distância. Eles querem trabalhar bem essa distribuição, mais do que essa questão de aluguer, que também trabalha, né? Mas olha, eu acho que a Panoptixora vai entrar bem, não vai ter nenhuma dificuldade de mercado, porque a gente já confia tanto na Panoptix, né? A Panoptix Pro vai ser assim, um plus, uma coisa além. Agora eu vi que vai sair a da Alcon, a Monoplus deles, agora, né? Na Foi Ascars. aprovado essa semana, né? Que também vai ser bem interessante. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que, sabe, tem que conhecer todas as lentes. Eu sou super fã da Alcon, mas eu trabalho com outras lentes também. Tem que conhecer e tem que saber porque tem muita gente, tem muito público, tem muitos tipos de cirurgia. Nossa, o Francisco mostrou agora as cirurgias dele, e sensacional. Ele me lembrou, o Fausto falou muito bem dele, né? Me lembrou uma frase de Picasso, Francisco, que ele fala que você tem que aprender as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista.
E realmente foi o que você pareceu para mim, sabe? Um artista é, fazendo com o instrumento que te entrega, com a situação que te dá. E é isso, acho que essa frase para deixar para os fellows é super importante de não querer já criar as suas regras e não querer aprender com alguma pessoa que sabe mais, sabe? Como se já estivesse criando no fellow as suas próprias regras, não aprende profissional, porque no fim das contas, às vezes te salva de alguma enrascada. Mas sabe a pensar fora do quadrado, essas aulas são tão importantes. Você vai ver, vocês vão ver no fellow, mais pra frente vocês vão estar operando, vai acontecer uma situação, vocês vão lembrar desse Faco Clube, e depois de 2 anos vocês vão lembrar disso que o Francisco falou, e vocês vão tentar amarrar a lente. É tão, tão importante essas aulas com tanto conhecimento dividido, né? Tá um sucesso. Parabéns, Fausto. Muito lindo esse clube. Muito legal. Doutor, doutor, eu achei muito interessante porque se as pessoas entenderem aí o tanto de fellow, nós sempre estamos aprendendo, claro, isso é dia a dia, é isso aí. Se eles entenderem aí essa estratégia que você usou tudo na escolha de uma lente, de como definir isso, e eu acho que isso esse Faco Clube já valeu. E essas coisas que eu coloquei aqui é aquilo. Eu não quero que as pessoas, esses fellows, façam isso. Eu quero que eu quero que, pelo menos quando eu estou junto, tentando ajudá-los a melhorar a vida, é o seguinte: vamos fazer o normal excepcional. Não queremos que inventar a roda novamente, que ela já foi inventada há muito tempo. Então, isso aqui são casos excepcionais. Eu acho que quando você está numa outra fase da vida, você pode ir nesse patamar aí, se você achar que deve ir em frente. É, gostei muito dessa frase sua aí do Picasso, essa aí eu vou até colocar em algumas aulas minhas aí também. Essa também, filosofia faz parte do negócio. A É, Laura ficou para a eternidade agora, viu, Chicão? E sim, agora é não, Chicão Picasso. sim, rapaz, ela falou uma frase A aí que eu Laura gostei agora demais. ficou para a eternidade do É, Fã Clube, viu, Laura? Agora nós vamos falar Chicão Picasso o resto da vida. doutora, eu falei de você por Fausto desde do abraço do ano passado. Fausto, nós temos que chamar essa doutora aqui de todo jeito. Esse Faco Clube de Brasília que você foi, eu participo dele, o Fernando também. Nós somos do Faco Clube de lá também, nós somos tipo figurinha carimbada lá. Nós já até participamos deles fazendo uma cirurgia ao vivo lá com o Takashi. Teve uma época que ele chamou, eu fui lá, fiz uma cirurgia dessas, aquela ao vivo, daquele tipo que Ela para batedeira do coração, né? é aquela mesmo. Então, a gente faz também. Sobre essas lentes novas aí, o que que a Odyssey mostra? A Odyssey nada mais é que uma tentativa de melhoria da Synergy, porque a Synergy era aquela lente que entregava tudo para perto, mas para longe era aquela visão embaçada, parecendo num plástico, um negócio meio molhado, um negócio assim. E que se você errasse 0,50, perdia tudo, ela não tinha curva de focos. Na realidade, era isso. Então, a Odyssey tem essa proposta de. Eu fiz o meu resumo que a Odyssey tentou melhorar a Synergy, que é tanto que a Synergy está saindo do mercado. A Alcon, você falou um negócio muito bem. Nós conhecemos esses produtos da Alcon há muito tempo. Então, quando a gente conhece um negócio muito bom, você tem muitas formas de manusear isso. Então, nós estamos fazendo um upgrade dessa nova lente trifocal que veio para minimizar os efeitos colaterais dessas que nós temos. Sobre essa monofocal que o Fernando acabou de falar, né, que é a True Plus, né, ela tem uma ideia de que seria para simular a mesma coisa de uma iRense, que seria uma monofocal avançada, não exatamente com a mesma proposta da iRense, mas com a mesma finalidade de resultado de um iRense. Então, aumentou a profundidade de foco. Uma lente que muita gente não fala, eu até gosto, que é a MV, que depois a gente pode até um dia discutir, porque já está tardada a hora e a gente sabe aí dos compromissos das pessoas. É, então, eu assim, só para falar desses novos lançamentos que tem aí, a gente experimenta tudo isso aí que o Fernando está falando e o Fausto também. Então, doutora, pelo menos da minha parte, queria agradecer a sua vossa presença, que eu fui um grande incentivador de você estar aqui, e você, a única coisa que você não deixou aí foi o, o, o telefone, o e-mail, aquilo que você falou ainda agora, hein? Vamos deixar isso aí. E é claro que eu tenho o seu telefone e tudo mais, mas eu acho assim, tem que ser aberto para as outras pessoas que tem aqui. Eu acho que faz parte do profissionalismo nosso ter esse intercâmbio aí, certo? Quero agradecer novamente. Pode ter certeza que você vai ser chamado em outros Faco Clube aqui. Ai, que bom. Tomara que eu tenha agradado mesmo. Foi um prazer estar aqui. Não, Fausto, pode passar. Ô, Fernando, não sei quem que tem meu contato, acho que é o Fausto. Pode passar para todo mundo, não tem nenhum problema. Às vezes a gente demora para responder, sabe? Mas olha, com o maior carinho que
uma amizade aqui está se fazendo. Muito, muito obrigada, viu, por ter me chamado, por ter confiado aí no meu trabalho, viu, Francisco, ter me visto dando aula lá e me trazido para cá. Super obrigada. Bacana. Muito bom, muito bom. É isso aí. Beleza, pessoal. Acho que pelo horário, né, a gente já está podendo encerrar, né, Fernando? E só Maravilha, muito agradecer obrigado, viu, Lauro? a doutora Você, Laura. Foi Francisco, aquela aula também, nossa, aprendi em cada caso. Doutora, Maravilhoso. obrigado aí pela aula. Foi muito bom ter você aqui junto com a gente. foi Prazer muito. foi. Valeu, pessoal. Obrigado, então, vocês. Esqueci, Noite. volta, eu mando para você, hein, Laura, Pode, os... pode mandar para eles no telefone, meu e-mail, Instagram, pode mandar tudo, tá bom? Maravilha, vamos sim. Valeu, então, pessoal. Obrigado a vocês. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu.